tem realizado. Agora, Senhor, fala nos nossos corações através da tua palavra, e certamente assim será. Abençoa teu servo, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Agora a mensagem do pastor Felipe. Boa noite, amada igreja. Boa noite. A criança não tem pai, não é criança mesmo. Vai pra lá, criança. Fazendo bagunça aqui não. Muito bem, meus irmãos. Miriam, dos assuntos que a gente conversou aí, de manhã, dos anúncios e tal, eu acho que eu só vou fortalecer de novo o do último sábado do mês, dia 28. No último sábado do mês, dia 28, nós vamos ter aqui na nossa igreja mais uma edição do nosso fabuloso e famoso Bazar. O Bazar da 22, ele é algo diferenciado. Não só porque ele é um bazar que tem coisas legais no preço camarada, como também ele é um bazar onde a gente coloca a mesa de fora, a gente distribui literatura, e sempre tem, né, sobra de revistas de escola bíblica, os irmãos também dão alguns livros, bíblias, e a gente distribui para o povo, a gente conversa com o nosso povo aí fora, a gente abre um livro de oração, pega nome, pega telefone das pessoas, a gente conversa com as pessoas. É um momento muito bom. No último, a gente teve uma menina aqui que ouviu, recebeu uma palavra do Senhor no bazar e entregou a sua vida a Jesus. Quer dizer, tem sempre alguma coisa acontecendo nesses bazares. Guarda essa data, save the date, dia 28 de outubro, na nossa igreja. Tem mais alguma outra coisa? Não. Por hora não. Assim, semana que vem, 17h30, tem reunião dos homens e também da MCM. Abra sua Bíblia, Leandro, sossega-se. Abra sua Bíblia comigo, então, por favor, em Lucas, Evangelho de Lucas, e eu vou usar EVT agora, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Hoje nós vamos fazer aqui vamos pensar um pouco sobre a questão religiosa. Porque religião, todo mundo tem, até o ateu. O ateu diz que não tem religião, não existe Deus, que não sei o quê. Mas vai ver se ele não coloca a vida dele baseada em alguma coisa que ele considera maior do que ele, mesmo que seja a simples lógica humana, mesmo que seja o humanismo, mesmo que ele pondere a vida sem a existência de algo transcendental no sentido espiritual, mas ele colocará a sua vida sobre algo transcendental, a sua própria vida, transcendental a sua própria existência, o seu próprio conhecimento, os seus próprios poderes naturais. As pessoas vão colocar a sua esperança no seu político de estimação, vão colocar a sua esperança no seu time de coração. Imagina, eu sou flamenguista, eu posso falar, esse ano, aquele flamenguista doente, roxo, enjoado, que fica zoando todo mundo, que vai ao estádio todo domingo, que briga por causa do Flamengo, esse ano, esse cara apanhou que nem boi ladrão, né, gente? Não foi pouco, não. Eu estava acostumado lá com 95, né? 95, o ano do centenário, o pessoal dizia o ano do centenário. Não estava esperando 2023, o ano do centenário 2, a missão. Pois é, o cara que coloca a vida dele no futebol, meu time é a minha religião. Lá na Argentina, os caras levaram isso ao cúmulo dos estertores. Elevaram Dom Diego Maradona a Dios pelo futebol, porque na cabeça deles Pelé era o rei do futebol, então Maradona estava acima, por isso ele era Deus. Tem gente que coloca a sua fé, a sua religiosidade, por assim dizer, em outras coisas, por exemplo, cristais. Um dia desse eu fui numa loja, até falei com a Letícia, achei engraçado, porque a gente fica tão condicionado a ver certas coisas,
Por exemplo, os irmãos sabem aqui como é que funciona a questão do elefante no Feng Shui? Alguém sabe? Feng Shui é uma filosofia chinesa de atrair boas energias para o seu ambiente, para a sua casa. Então a tua casa ela tem que estar ali, o teu ambiente de trabalho, ele tem que estar ali organizado de forma a espantar a energia ruim e a atrair as energias boas. E se você não prestou atenção nisso até hoje, você vai prestar até a partir de hoje, tenho certeza. Muitas vezes você vai na casa de alguém, muitas vezes você vai numa loja, você vai no ambiente de trabalho, na baia de trabalho de alguém, aquela pessoa tem um elefante. E o elefante que essa pessoa tem está de costas para a porta. O elefante nunca está de frente para a porta, está de costas. Porque o Feng Shui estabelece isso. E para atrair boas energias do elefante, por algum motivo que me escapa, ele tem que estar de costas para a porta. Aí um dia desse, não sei onde, eu não me lembro, estava na televisão, eu falei, algo de errado não está certo. Porque aqui nessa loja está vendendo elefante, mas o elefante está virado para a porta. Eu não creio no Feng Shui, mas eu já estou tão condicionado a saber do negócio, que eu já estranhei. Falei, como é que botaram o elefante virado para a porta? Que absurdo! Isso é religiosidade. Isso é religião. Isso é colocar a sua crença na troca de energia. Isso aí a fabulosa e famosa rainha dos baixinhos era campeã, né? A Xuxa. Como ela vendeu essas ideologias para a galera da minha idade para baixo? Não, porque aí muita energia positiva, o cara lá de cima vai me abençoar. Lua de cristal, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Com base em quê? Com base no quê? E quem é o cara lá de cima, minha senhora? Mas as pessoas colocam a sua fé, a sua religião nesse negócio. Mas vamos falar então da nossa experiência. Eu não quero falar dos outros, eu quero falar de nós. Será, eu pondero, será que no meio evangélico existe gente que está vivendo uma experiência religiosa? E quando eu falo religioso aqui, eu quero falar a nível de palavrão mesmo. Porque uma coisa é você viver uma vida de religiosidade, outra coisa é você ter relacionamento com Deus. A Bíblia em momento algum nos diz que nós temos que viver uma vida religiosa, mas que nós temos de amar a Deus sobre todas as coisas, sim ou não? Isso não é religião, isso aqui é relacionamento. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ela diz, a palavra de Deus, ela nos diz que a nossa relação com Deus é de amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o amor com que Ele nos amou não foi qualquer amorzinho. Ele tem uma palavra específica lá no grego. Seminarista Gilson, que palavra é essa do amor de Deus? Matou a pau. Ágata, queria ter um filho assim. Ágata, que é o amor de Deus, o amor perfeito, o amor sacrificial, o amor que é um amor mais próximo, dizem alguns estudiosos, talvez o mais próximo que nós tivéssemos, humanamente falando, fosse o amor materno. Porque a mãe, se um crocodilo ameaçar o filho dela, ela se joga na boca do crocodilo para tirar o filho. E Deus fez isso por nós. Ele coloca o seu filho Jesus no nosso lugar, por amor. E qual é a nossa parte nessa relação? É amor. Deus não quer sacrifícios apenas. Deus não quer apenas que você acorde no domingo para estar na igreja, no culto das 8 da manhã, ou na escola bíblica às 9. Deus não quer apenas que você venha à igreja no domingo de manhã e de noite, ou na quarta-feira. Não, Deus quer que você o ame. Ele quer o seu amor. Deus não quer a sua oferta, o seu dízimo, pecuniariamente falando. Ele não quer o seu dinheiro. Não quer. Deixa eu repetir isso aqui. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o seu amor.
E se você e eu amamos ao Senhor, nós vamos usar tudo o que temos, tudo o que somos, inclusive o dinheiro, inclusive o tempo, que muitas vezes é até mais importante do que dinheiro para a gente, vamos falar a verdade, inclusive o tempo que teremos para dedicar algumas vezes à família, vamos dedicar à obra de Deus. Muitas vezes vamos passar vergonha com gente que sabemos que vai espezinhar da nossa fé, mas nós abrimos mão até mesmo da nossa reputação. Tanto faz se o cara vai achar que eu sou um careta, um quadrado, um idiota, um terraplanista. Não importa, eu amo a Deus mais do que a minha reputação. Quem é que pode fazer isso? Quem ama? Porque, meu amigo, se for viver uma religiosidade pura, simplesmente de vir aqui na igreja, bater o cartão, você não vai se estressar. Aí eu pergunto novamente, será que existe isso no meio do Evangelho? Gente que vive uma religiosidade, mas não ama a Deus, não tem um relacionamento com Deus, não ora, não lê a Bíblia, não se arrepende, não pede perdão pelos seus pecados, que está satisfeito com a sua vidinha religiosa. Eu vou dar um exemplo bíblico aqui da diferença que acontece na vida de alguém que é muito nítida, a vida de alguém que vive uma vida religiosa e a vida de alguém que verdadeiramente conhece a Deus. Está em Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Olha só o religioso. Acabou de definir o religioso. Se você queria biblicamente uma definição de religioso, aquele que confia na sua própria justiça e despreza os demais. Que coisa, não? São religiosos. Mas vamos adiante. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Deve ter até cuspido no chão. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Que religioso grandão esse aí, né? Mas o cobrador de impostos, você pensa que o cobrador de impostos olhou para ele e falou: fariseu safado. Não, ele não estava ali para isso, para comparar figurinha com o colega do lado. O fariseu estava, mas ele não estava. O cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham no reino de Deus serão exaltados. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, pecadores. Ensina-nos a verdadeiramente nos apresentarmos ao Senhor como devemos ser apresentados, a termos um relacionamento de amor contigo. Fala conosco, que nós possamos observar os nossos caminhos, comparar não com os outros ao nosso redor, mas comparar com aquilo que a tua palavra prescreve, para ver se estamos ou não estamos no caminho. Nos alimenta nessa noite, em nome do Senhor Jesus, por quem eu amo. Amém. Sabe, meus irmãos, comecei falando sobre religião, sobre o fenômeno religioso, a religiosidade.
E é curioso que a questão da religiosidade, ela passa exatamente por aquilo que lemos no primeiro versículo. Quem confia na sua própria justiça e despreza os demais. Tem gente para quem você vai pregar o Evangelho da graça, e a pessoa vai ouvir e vai ficar te contestando. Vai dizer assim: peraí, quer dizer que o traficante, o assassino, o terrorista, o estuprador, o bandido, o ladrão, eles não precisam fazer nada para apagar os seus pecados, basta apenas entregar o seu coração a Jesus e a ficha deles diante de Deus está limpa? Sim. Isso é chocante para a mentalidade de qualquer pessoa desse mundo. Isso é chocante. O Evangelho, ele é escândalo. Exatamente por conta disso, para muita gente boa, pagadora de impostos, honesta, que não dá golpe em ninguém, que trabalha de 9 da manhã às 9 da noite, gente que dá cesta básica para os pobres, gente que faz serviço social, gente que a gente olha assim e diz: que pessoa legal, que pessoa bacana, que pessoa boa. Mas essa pessoa, ela não consegue dar esse salto de fé e entender que a lógica de Deus é outra. Muitas dessas pessoas, elas vão viver uma vida achando que fazendo a sua caridade, elas estão fazendo o bem, e na cabeça e na mentalidade delas, elas só praticam o bem, e que isso é suficiente para fazer com que elas mereçam alguma coisa, a depender do que elas praticam. Se o sujeito for espírito, ele vai achar que por praticar as suas boas obras, ele merece evoluir na próxima encarnação. Se o sujeito for católico, ele vai entender que as suas boas obras ajudam também na sua ressurreição, ou seja, ele não vai passar muito tempo ali no purgatório, ou talvez, quem sabe, se uma pessoa muito fazedora do bem, ela talvez consiga até mesmo ir diretamente para o céu. Outros acreditam na teoria do karma e tal, e essa coisa toda, enfim. E aí você explica: não é nada disso. Não é nada disso, eu respeito isso que você pensa. Eu respeito que foi isso que você foi ensinado. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela diz que todos somos pecadores. O maior bandido e a pessoa que faz o maior bem que você possa pensar. Nascemos todos em pecado, somos pecadores. Estamos no mesmo nível diante de Deus. Ninguém merece o céu e não há nada que nós possamos fazer aqui que vá convencer Deus a nos receber do lado de lá. Nossos esforços não valem de nada para a salvação. A pessoa com essa cabeça diz: mas isso é injusto. Por que eu faço tanto? Porque eu dou tanto para obras sociais, eu alimento crianças carentes, eu visito orfanatos, eu faço e assim. Enquanto isso, o outro lá, e aí ele alguns já partem para agressão, ou pelo menos para brincadeira mais assim, para tentar tirar você do prumo. Eles vão dizer assim: eu acho engraçado isso, porque a igreja evangélica sempre tem o ex, né? É ex-traficante, é ex-prostituta, é ex-viciado, é ex-bandido, é ex-ladrão, tentando nos colocar numa situação, apontando o dedo para nós, como se, na verdade, fôssemos um bando de hipócritas. O que você fez, aconteceu, aprontou a vida toda, e agora, sou de Deus, sou de Jesus, estou salvo. Quem aqui nunca ouviu esse discurso? Muitas vezes.
E nessa hora, o que a gente responde? Mas é exatamente isso. Na hora que você está conversando com uma pessoa dessa, você tem que ter a noção de que essa pessoa, demonstrando esse discurso, ela está exatamente, ela parece ser uma grande coisa, uma pessoa muito boa, mas o que ela está fazendo é mostrando que ela está confiando na sua própria justiça. Porque eu faço as minhas caridades, porque eu ajudo, porque eu abençoo, porque eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa muito boa. Está confiando em si mesmo. Quem nesse mundo pode confiar em si mesmo para ser salvo por qualquer coisa? Não pode. Quando você confrontar uma pessoa que pense assim, há duas coisas que você, meu irmão, minha irmã, pode fazer. A primeira, olha, você está ali, está ouvindo a pessoa falar: Senhor, me dá a palavra, Senhor, me ajuda a ter paciência, amor, compreensão para com essa pessoa, porque ela não consegue enxergar que ela está confiando em si mesma e achando que ela, pelos seus próprios meios, poderá chegar à salvação. Aí já não é uma obra do Elton, não é uma obra do Gilson, não é uma obra aqui do Felipe. Essa obra do convencimento do pecado, da justiça e do juízo é de quem? Do Espírito. É preciso que a gente apresente a palavra, como a palavra é. A palavra diz que não. Todos pecaram e destituídos estão para a glória de Deus. E o salário do pecado, qual é? A morte. Portanto, é preciso que isso fique muito claro, muito claro. Fale com amor, fale com jeitinho, fale com carinho, mas fale a verdade. Muita gente vai dizer que acha um absurdo. Como é que aquele, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, eu não vou fazer julgamento de valor, tá? Não estou fazendo juízo de valor. Estou apenas contando um caso verídico. Todo mundo aqui se lembra que foi o que Guilherme de Pádua fez com a Daniela Pérez lá em 92. Certo? O mundo deu voltas. Ele foi preso, pagou pelo crime dele. A gente poderia discutir que um homicídio é uma coisa terrível, e é mesmo. A gente poderia discutir que ele cumpriu a pena, saiu da cadeia, continuou a sua vida. E a mãe, a Glória Pérez, ficou sem a filha, foi para sempre. O absurdo que isso é, o nosso sistema judicial. A gente já acha um absurdo o nosso sistema judicial ser tão leniente para com os bandidos. E a mãe da Daniela, a Glória Pérez, a vida toda, e a mídia em cima dele. Bom, Guilherme de Pádua já faleceu, ele morreu no ano passado. Mas há alguns anos atrás, eu vou aqui dizer agora como foi noticiado. Foi noticiado que ele se converteu. Eu não estava lá, não conheço o coração dele, mas vamos com essa história, tá bom? Ele se converteu. E uma vez convertido, ele foi acompanhado dentro daquela igreja, e ele estudou teologia. E aquela liderança daquela igreja, de tal forma, entendeu o compromisso do Guilherme de Pádua, do homicida Guilherme de Pádua, que deram a ele um cargo de pastor naquela igreja. Uma igreja grande, e ele passou a ser pastor. Como é que você acha que ficou o coração da Glória Pérez nesse momento? Vocês acham que ela gostou de ver aquele homem que matou a filha dela, agora na condição de um pastor evangélico? Mas vamos colocar da seguinte forma: digamos que ele tenha de fato se convertido, só Deus sabe, ou quem conviveu, eu não vou entrar nesse mérito, mas vamos com isso. Se ele se converteu de fato, como é que é? O que é conversão? A gente vive falando disso. Estava caminhando para um lado, uma direção, no encontro com Jesus, e muda completamente de direção. E ele se converte e ele se torna um pastor. Esse desgosto da Glória Pérez é compreensível ou não é? Agora vamos agregar um pouco mais biblicamente a isso. Os cristãos, lá no primeiro século, estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos. Um irmão muito querido da igreja,
havia acabado, o nome dele era Estevão, havia acabado de ser apedrejado até a morte. Lá, no apedrejamento de Estevão, estava um jovem tomando conta das capas de quem estava apedrejando Estevão. Quem se lembra o nome desse jovem? Saulo, oriundo da cidade de Tarso. Saulo gostou de ver aquele cristão Estevão e o que os outros cristãos estavam tendo, estavam recebendo. Gostou de ver como aqueles falsos profetas, aqueles cristãos, os nazarenos, estavam sendo mortos, executados, para parar de falar contra o Deus de Israel, para parar de falar falsas doutrinas. Ele se apresenta aos líderes da sinagoga e diz assim: me dá carta, porque eu estou indo para a cidade de Damasco. Vocês me deem uma carta para a sinagoga de lá, para a gente matar cristão lá também, para acabar com esse negócio. Os cristãos sabiam quem era Saulo de Tarso. De repente, vem o Espírito Santo, vem o próprio Jesus, se apresenta a Paulo. E como eu disse aqui, conversando com o de caminho, Paulo estava indo para Damasco, naquela direção para fazer o mal. Quando Jesus se apresenta a ele, ele já tinha se apresentado lá na frente para um irmão que havia de recebê-lo. E aquele irmão diz assim: Senhor, mas esse homem está matando os cristãos. Tentou discutir com Deus: Senhor, mas tem certeza que esse é mesmo? Esse homem está separado para mim. Ele vai ser um vaso escolhido. Eu vou levá-lo aos gentios e ele vai ser uma bênção. Imagina o burburinho que a chegada de Paulo, de Saulo, causou no seio da igreja. Não, mas esse homem matou os cristãos. Não, mas eu conhecia aquele irmão que foi apedrejado. E vocês vão aceitar assim? A Bíblia não nos revela isso, mas certamente houve algum desagrado entre alguns irmãos. Mas sim, aprove ao Senhor usar aquele homem que era um assassino, um matador de cristãos, para que ele fizesse uma grande obra. Aqui na tua Bíblia tem 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E uma que ainda tem uma dúvida lá, que é Hebreus, que o povo acha que é Paulo, outros acham que não. Leva a jeito. Os irmãos estão entendendo? Amém. O Paulo, para voltar ao assunto aqui, o Paulo, eu digo, o Saulo, que concorreu na morte de Estevão, o Saulo que pediu carta para matar os cristãos, era um religioso. Ele confiava em si mesmo e, como diz aqui, na sua própria justiça, e desprezava os demais. Mas o Saulo que emergiu após caírem as escamas dos olhos, já não era aquele Saulo religioso. Toda a experiência religiosa que Saulo ou Paulo teve, zerou. Porque a partir de agora ele já não queria mais ter uma experiência puramente religiosa. Ele agora conhecia a pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele queria conhecer o Senhor Jesus e fazer a vontade dele com perfeição. O Saulo, que era um homicida, um matador de cristãos, chega ao fim da vida dizendo: já tenho entregue a minha vida por libação. Ao invés de tirar vidas, eu estou oferecendo a minha ao Senhor. Por causa do nome do Senhor a quem ele negava, ele vai passar naufrágio, vai ser picado de cobra, ele vai levar chibatadas, ele vai passar por prisões, tantas coisas. Se Paulo não tivesse deixado a vida de religiosidade e vivesse uma vida apenas baseada na religião, talvez ele vivesse uma vida lá no cantinho dele, não ia ser incomodado com ninguém. Mas por causa do nome de Cristo,
Ele não só passou por todas essas coisas, como ele insistiu, ele foi até o fim, ele não negociou a sua fé, ele pregou para carcereiro, ele pregou para centurião, ele pregou para marinheiro, ele pregou para reis. Isso é Paulo. O Saulo, que antes era um fariseu, como este fariseu aqui, deixou a vida de religiosidade. Meus irmãos, a vida de religiosidade, a mera religião, é uma das piores coisas que podem existir na vida do ser humano, porque a gente começa a radicalizar, a gente começa a achar as minhas ideias são mais importantes do que as suas, e aí a gente começa a ter discussões e dividir até mesmo igrejas. Não, que eu entendo assim, mas eu entendo assado. Não, mas a liderança está errada. Não, mas quem está errado é o pessoal do banco. Eu não concordo com isso, eu não gosto daquilo e tal. Teve alguém que já falou o seguinte: existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Sabe quantos tipos de teologia temos no mundo? Sabe essa, Gilson? Quantos tipos de teologia temos no mundo? 7 bilhões. Um para cada pessoa. Por quê? Porque as pessoas elas querem criar a sua própria ideia, o seu próprio imaginário, colocar elementos de fé que nascem no nosso coração enganoso. Por isso é importante que a gente baseie a nossa vida pela palavra e calque o nosso viver no amor a Deus. No amor a Deus. O homem que não anda segundo a vontade de Deus é porque não ama a Deus. Vou repetir: o homem e a mulher que não andam de acordo com a vontade de Deus é porque não amam a Deus. E não o amam muitas vezes porque não o conhecem. Tem a Bíblia, mas a Bíblia fica lá largada, fica lá encostada, está lá aberta no Salmo 91, lá dentro de casa. A parábola vai nos falar de 2 homens diferentes. Um, o religioso. E nós vemos um fenômeno religioso muito grande no nosso país, que é a teologia da prosperidade. Parece igreja evangélica, tem cara de igreja evangélica, usa a Bíblia evangélica, usa o Novo Testamento, mas não prega a salvação. O sujeito só prega o vil mental. É o dinheiro. O amor ao dinheiro, diz a própria Bíblia, que é a raiz de todos os males. E muitos, infelizmente, muitos hoje frequentam essas igrejas para negociar com Deus. Estão fazendo a mesma coisa que o fariseu. Olha o que o fariseu vai falar. A oração dele, primeiro, quando a gente ora, o que é orar mesmo, meus irmãos? Orar é falar com Deus. O sujeito tem a petulância de fazer uma oração que não era para Deus. Ele estava falando como se fosse para Deus, mas a oração era para o outro ouvir. Era para fortalecer o próprio coração dele e para que o publicano se sentisse envergonhado. Esse homem estava falando com ele mesmo, ele estava falando com o publicano, mas com Deus ele não estava falando. A oração dele em pé ainda por cima, para chamar bem a atenção. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, ou seja, eu, para usar um termo flamenguista, gente, eu estou em outro patamar. Não sou como as demais pessoas. Não. E o que são as demais pessoas? Desonestas, eu não. Pecadoras, eu não. Adúlteras, eu não. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Mas essa foi certeira, foi na canela do cobrador de impostos, para ele ouvir e ficar envergonhado. Agora, aquilo que eu estava falando da teologia da prosperidade vai entrar no versículo 12. Porque o que é a teologia da prosperidade, se não negociar com Deus, para lucrar com Deus?
Então você vem aqui, traz a tua oferta na campanha, que Deus vai te dar 2 vezes mais, 7 vezes mais. Vem na campanha disso, vai na campanha daquilo, se alimenta que Deus vai te dar, vem aqui. É um passo de fé. E o povo vai e desenvolve-se. Só que a promessa que está sendo feita ali não é uma promessa da boca de Deus, é uma promessa do homem com vistas a ganhar dinheiro. Olha o que o outro coloca aqui: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O que tem isso aqui a ver com a teologia da prosperidade, pastor? É simples, é a moeda de troca. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. O que quer dizer o seguinte: Senhor, eu faço tudo que é a minha parte de fazer. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu oferto. Então o Senhor tem que me abençoar. Entendeu? O Senhor tem que me abençoar. Eu já cansei de ouvir mensagens assim. Vou falar até baixinho aqui. Infelizmente, até dentro de igreja batista. Eu já escutei. Você estava lá. Mensagem desse tipo. Meu irmão, você estiver de acordo aqui com a palavra de Deus, que a palavra diz isso. Então, se você vier, se você der, se você participar, Deus vai te dar, Ele tem que te dar. Você está no caminho da bênção, Deus vai te abençoar, porque está escrito, e a palavra de Deus não volta vazia. Faz o seguinte, vai contar isso para Jó. Vai contar isso lá para Jó. Deus fala assim para Satanás: tem visto o meu servo Jó, que é um homem reto, íntegro, que se afasta do mal? Tem. Satanás deu testemunho de Jó, tenho visto. Mas Deus permite que Satanás toque na vida de Jó e depois no corpo de Jó. Por quê? Porque foi permissão de Deus. Não existe essa lógica, se, então, se não. Se eu der o dízimo, se eu der a oferta, se eu der o dinheiro da campanha, Deus tem que me abençoar. Ele é obrigado a me abençoar. Deus é Senhor, Ele não é servo. Ele faz o que Ele quer. Agora, Ele recebe aquilo que nós damos com amor, e Ele quer o nosso amor. É difícil dizer isso nesses nossos tempos, é difícil as pessoas atinarem para isso. Deus é uma pessoa, Ele é amor e Ele quer ser amado. Nós temos a obrigação de amar a Deus sobre todas as coisas. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Há poder no nome, há poder no sangue do Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquilo que Ele poderia nos dar de mais precioso foi dado na cruz do Calvário. Ele nos deu o sangue do corpo. Ele se deu por amor a nós. Mas muitos religiosos vão atrás desse discurso assim: não, eu faço a minha parte, eu oro, eu jejuo, eu oferto. Estamos em campanha de missões nacionais, eu oferto para missões nacionais. Dei lá uma oferta gordinha para missões nacionais. E aí? Não, eu estou confiando que Deus tem que me abençoar. Sabe qual a maneira boa de Deus te abençoar se você pensa assim? Infelizmente, a maneira boa é Deus deixar você passar um sufoquinho, uma pindaíba, para você entender que não há nada que você possa fazer para mover a mão de Deus. E aí você vai buscar Deus com intensidade. E aí no sufoco não tem até o ateu na hora do sufoco clama por Deus. Na hora que o sufoco vem, na hora que o desemprego fica prolongado, na hora que a coisa fica estreita, na hora que a doença vem, a última coisa que você vai pensar é em prosperidade. Na hora que vier aquele laudo médico sinistro, aí tu vai buscar Deus com intensidade. E aí ele vai estar lá. Ele vai te receber. Porque aquele que vier a mim, diz o Senhor, de maneira alguma lançarei fora.
Um coração quebrantado e humilde, diz a Bíblia, o Senhor não rejeita. Ele vai te receber. Ele vai te ouvir, você vai experimentar o amor dele. Você vai experimentar o carinho dele. Você vai experimentar a pessoa dele. E de repente, tudo aquilo que você pensava, casa, carro, segurança financeira, viagens, parece até desenho do Pica-Pau, né? $100 mil, mulheres, dinheiro, carrão, automóvel. Desenho do Pica-Pau é esse. O cara queria pegar o Pica-Pau, estufar ele para vender, valia $100 mil, imagina? Deus da montanha. Tem crente que é assim, só olha para Deus assim: dinheiro, automóvel, iates, mulheres, só assim. Na hora que Deus se apresentar a você como seu Senhor, como Senhor maravilhoso, amoroso, tudo vai para os seus devidos lugares. Quando Deus entra no lugar de Deus na tua vida, todo o resto se encaixa. O fariseu estava dizendo: eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. No entanto, Jesus disse que ele foi rejeitado. E o publicano? Quem se lembra aqui o que o publicano fazia? O publicano era o cobrador de impostos. O publicano era um traidor da pátria, porque ele cobrava impostos dos seus irmãos judeus. Ele, sendo judeu, cobrava imposto dos judeus para pagar a Roma. Ou seja, dinheiro na mão não era problema para o fariseu, para o publicano. Ele estava sempre com dinheiro disponível, estava sempre com dinheiro na mão. No entanto, a vida dele não estava no que ele fazia. A vida dele não estava posta no dinheiro. Ele conhecia o seu próprio coração pecaminoso. E ele temia a Deus, ele reconhecia que havia um Deus que não se agradava do caminho dele. E por isso ele rogava por si mesmo: tem misericórdia, eu sou digno de misericórdia. Não sou digno de ser honrado. Tem muito crente por aí que está atrás de honra hoje. Não é culpa dos crentes, não, isso é culpa dos líderes. Vem aqui, faz isso aqui que Deus vai te honrar. E aí você vê o crente repetindo: eu estou fazendo, eu estou indo lá na campanha, que não sei o quê, porque Deus vai me honrar. Por que meteram na cabeça do povo isso, que Deus vai honrar? Sabe o que Deus vai honrar? Deus vai honrar a sua própria palavra. Ele vai honrar o amor que Ele derramou por nós. Ele vai honrar a sua palavra. De todo aquele que vier a Jesus será salvo. As outras coisas nós colocamos assim. O evangelicalês brasileiro hoje é o seguinte: pede a Deus todas as coisas e o reino de Deus será acrescentado. Quando que Jesus disse foi ao contrário: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a justiça do reino de Deus? Está aqui o fariseu dando aula, o publicano dando aula da justiça do reino de Deus. Eu sou pecador, sou carente de misericórdia. E as demais coisas? Dinheiro, casamento, filhos, família, trabalho, emprego, todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus tem cuidado de nós no emprego, Deus tem cuidado de nós no desemprego, Deus tem cuidado de nós sendo empresário, sendo desempregado, Deus tem cuidado de nós sendo camelô, Deus tem cuidado de nós em todos os momentos, em todos os aspectos. Todos os aspectos. Para fechar aqui a história, o Senhor Jesus ele vai dizer que o fariseu não subiu justificado. Ele entrou ali um pecador achando que estava fazendo uma grande coisa, um grande favor para Deus. O publicano entrou ali envergonhado, já estava envergonhado e humilhado diante de Deus. Veio outro que ainda tentou pisar nele, mas era impossível pisar em alguém que já estava humilhado, não por um homem, não por uma nação, mas ele estava humilhado no seu coração diante de Deus. Quem ama o Senhor, quem vive uma experiência de conhecer a Deus, verdadeiramente se humilha. Ele acabou de dizer
E no reino de Deus é assim que funciona. Quem se humilha diante de Deus será exaltado. E quem se exalta, não, eu sou, você sabe o que ele está falando? Eu sou o diácono fulano, eu sou o pastor Beltrano. Sabe uma coisa? Pastor está pouco, eu sou o bispo Beltrano. Bispo está pouco ainda, eu sou o apóstolo Beltrano. O patriarca, até inventarem a próxima, o mais alto grau é patriarca, por enquanto. Não precisa título, não precisa nome, não precisa dinheiro. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: que o reino de Deus, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Nessa noite nós saímos daqui verdadeiramente para fazer uma análise na nossa vida. Se por acaso a gente está em algum aspecto vivendo uma vida religiosa, de autopresunção, ou como diz aqui, de justiça própria, não, mas eu sou, eu sei de mim, eu tenho certeza que eu sou. O fariseu que também tinha, amigo. O fariseu tinha certeza também. Ou se nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus, porque quem confia na própria justiça, disse o Senhor aqui, despreza os demais. Eu sou, fulano não. Eu sou, Beltrano não. Eu sou, aquele ali é um vacilão, mas eu não, eu sou ponta firme, estou lá. Mas Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Mais uma vez, vale aquela velha máxima que eu sempre coloco aqui. Hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias, uma simples fórmula deve ser aplicada na nossa vida. Está lá no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não é para comparar com os outros. Não é para apontar dedo para os outros. É para entregar o teu caminho ao Senhor. O publicano entregou o seu caminho ao Senhor. Deus tem misericórdia de mim. Confia nele. E ele fará. Seja uma semana de bênção para mim, para você. Seja uma semana de meditarmos nessas coisas e de entregarmos o nosso caminho ao Senhor, de não vivermos uma vida de quem deixou o primeiro amor, porque o primeiro passo é deixar o primeiro amor. Daqui a pouco você começa a viver uma vida religiosa, e quando você começa a viver uma vida religiosa, você já não se enxerga mais. Aliás, você só se enxerga. Eu tenho justiça própria, eu sou uma bênção. Os outros é que não prestam, mas comigo dá possível. Que Deus nos livre, em nome de Jesus, de sermos fariseus. Que Deus nos dê humildade de coração e reconhecimento de quem é Deus e de quem somos nós, assim como o publicano, porque ele foi justificado. Senhor, complementa essa palavra no coração de cada um de nós nessa noite, nos alimenta, fala conosco, recebe o nosso louvor e adoração em nome do Senhor Jesus. Amém.